Olá, neste vídeo nós vamos trabalhar com cálculo de áreas, vamos trabalhar com os fundamentos, com questões mais elementares, mas que são importantes para que nós formemos as bases para poder desenvolver questões mais complexas no futuro e para que nós tenhamos também condições de entendermos quando estivermos estudando aí com volumes e a gente precisar calcular a base dos sólidos para calcular posteriormente o volume. Hoje nós ficaremos com as questões mais fundamentais, com as fórmulas mais elementares para o cálculo das principais figuras planas e posteriormente trabalharemos com conteúdos mais complexos, os links estarão aí disponíveis na descrição do vídeo. Então vamos lá? Primeiramente, temos que entender o que é área e depois qual a unidade de medida utilizada. Aí então passaremos a abordar como calcular as áreas das principais figuras planas. Então vejamos. O que é área? Área é a medida de uma superfície. Imagine, por exemplo, um campo de futebol que nós precisássemos gramá-lo. Quanto de grama eu vou precisar? Eu preciso saber qual a medida da superfície, ou seja, qual a área necessária para ser gramada. Ou mesmo um apartamento, eu quero colocar um piso, eu quero revesti-lo. Qual a área deste apartamento? Quantos metros quadrados de piso eu vou precisar? A unidade de medida utilizado é o metro quadrado. O que é o metro quadrado? O metro quadrado é uma superfície que tem 1 metro de lado, ou seja, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Este vai ser o padrão utilizado para a medida de áreas. O metro e também os seus múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro quadrado e submúltiplos, decímetros, centímetros e milímetros quadrados, ok? Múltiplos e submúltiplos também do metro quadrado. Então, de uma maneira prática, como nós mediríamos, por exemplo, a área deste muro? Nós temos aí um muro e eu vou revestir, eu vou cobrir este muro com placas de 1 metro quadrado. Vamos ver quantas placas dessa eu vou utilizar para cobrir toda a área do muro, para revestir todo o muro. Quantos metros quadrados, ou seja, quantos quadrados de 1 metro, eu vou precisar. Então vamos lá. Vou cobri-lo todo, revesti-lo todo com essas placas quadradas de 1 metro. E agora vou contar quantos quadrados eu utilizei. Quantos metros quadrados foram necessários, no caso aí 10 metros. É claro que eu não vou fazer este procedimento para todas as figuras, ela é trabalhosa e ela não é prática. Então veja, se eu sei que a largura deste muro é 5 metros e cada quadrado tem 1 metro de largura, eu sei que eu vou precisar lateralmente de 5 quadrados para cobrir toda a extensão do muro. E como a altura do muro é de 2 metros, eu vou precisar empilhar 2 quadrados, porque a altura de cada quadrado é 1 metro. Então precisarei fazer 5 fileiras ou 5 colunas de 2 quadrados, ou 2 fileiras de 2 quadrados cada uma. Veja, na prática, o que nós fazemos é multiplicar a largura pela altura. E não só para o retângulo, vamos ver que isso aí abrange muito mais. Na prática, a área é calculado multiplicando-se a base vezes a altura, ou no que a gente costuma identificar, a largura vezes a altura. Então vamos a cada caso específico. Neste caso, um muro de 5 metros de largura
e 2 de altura, base vezes altura, 5 vezes 2, nós teríamos aí uma área de 10 metros quadrados. É bem tranquilo, não é? Veja o caso do quadrado. O quadrado, a largura é igual à altura. O lado, ele é igual à altura. Então, onde a gente identifica base vezes altura, é, na verdade, lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado. Quando a gente identifica um quadrado, para calcular a área, basta elevar o valor do lado ao quadrado. Veja esse exercício. Qual é a área de uma sala quadrada cujo lado mede 4 metros? Ou seja, eu tenho um quadrado e o lado mede 4 metros. A fórmula está aqui, a área do quadrado é lado ao quadrado, lado vezes lado, né? Então, como o lado mede 4 metros, a área do quadrado é 4 elevado ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4. A área é, portanto, 16 metros quadrados. É bem tranquilo, né? A gente pode tentar calcular o inverso. Um outro tipo de exercício que pode acontecer é este aqui, olha. Um cartão em formato quadrado possui área de 81 centímetros quadrados. Nesse caso, eu não vou calcular a área, eu já tenho a área. Quanto medem os seus lados? Então, eu tenho a área e quero saber o lado deste quadrado. É o inverso, eu tenho a área. Mas a fórmula é a mesma, veja. A área é igual ao lado ao quadrado. A área eu tenho, é 81. O que eu não tenho é o lado. Continua, então, o lado ao quadrado. Eu vou extrair a raiz quadrada de 81 e de L ao quadrado, para ficar só com L de um lado. Então, vai ficar raiz quadrada de 81 é 9, e raiz quadrada de L elevado ao quadrado é L. Ou, invertendo, L é igual a 9 metros. Essa é a medida do quadrado. Bem tranquilo, né? Então, vamos lá para o retângulo e para o paralelogramo. Retângulo e paralelogramo. Veja, a fórmula continua a mesma coisa. Largura vezes altura, base vezes altura, né? Tanto para o quadrado quanto para o paralelogramo. A diferença é que no paralelogramo e no retângulo, a altura e a base podem ter valores diferentes. Então, vamos lá a um exercício. Veja bem, um aluno desenhou uma casinha e agora está pronto para pintá-la. Para o telhado, ele usará tinta vermelha. Qual a área vermelha a ser pintada? Bom, todo mundo está vendo aqui o telhado formado por um paralelogramo que tem 6 metros de largura e 4 metros de altura. Então, uma base de 6 e uma altura de 4. A fórmula que nós já conhecemos, base vezes altura, ou seja, 6 vezes 4, área 24 centímetros ao quadrado. Bem tranquilo, né? Aqui está a área a ser pintada em vermelho. Vamos para outro? Vamos lá. Um terreno com 800 metros quadrados de área. Então, veja, aqui eu tenho a área. Um terreno com 800 metros quadrados de área mede 16 metros de largura. Então, a largura é 16. Qual é o comprimento desse terreno? Então, veja, eu tenho um dos lados e falta o outro lado desse retângulo. Então, vamos lá. Eu tenho a área, base vezes altura. A área foi dada, é 800 metros, está aqui, ó. E um dos lados vale 16. Posso escolher base, como posso escolher altura, porque eu posso deitar o retângulo, né, ou colocá-lo em pé. Base vezes altura. Então, um dos lados mede 16 e eu estou querendo saber aqui quanto vale o outro lado. 16, um lado vezes o outro, largura vezes altura. Então, está aqui, ó, 16 vezes H. Vou passar esse 16 que está multiplicando aqui na direita, dividindo aqui para a esquerda. Então, ele vai ficar aqui embaixo do 800, ele vai passar para a esquerda dividindo. Então, veja, 800 dividido por 16 é igual a H. É só dividir 800 por 16, eu obtenho 50, ou H é igual
50 metros. Bem simples. Parecido com aquele que nós fizemos lá do quadrado, né? Só que aqui são duas medidas diferentes. Bem fácil. E essa figura esquisita aqui? Ela se chama trapézio. Veja que ela tem dois lados paralelos e um maior que o outro. Então, como eu faria base vezes altura? Como é que eu faria largura vezes altura? A altura é fácil, né? Eu consigo obtê-la aqui, entre uma reta e outra. O problema é que eu tenho duas larguras diferentes. Eu tenho uma largura aqui embaixo, uma base aqui embaixo, que é maior. E eu tenho uma base aqui em cima que é menor. Então, quando eu penso em fazer base vezes altura, eu não posso usar a base grande, porque a área vai ficar maior do que ela realmente é. Mas também não posso usar a pequena, porque ela vai ficar menor do que ela realmente é. Então, qual das duas bases eu vou usar? A pequena ou a grande? Na verdade, nenhuma das duas. Quando eu falo em base vezes altura, para o caso do trapézio, que tem dois valores de bases diferentes, eu vou tirar a média entre as duas bases. Eu não vou fazer a base, eu vou fazer a média das duas bases vezes a altura. Então, no caso do trapézio, eu vou somar as duas bases, a base maior mais a base menor, e dividir por 2. Aí eu tenho a média das duas bases, somo as duas e divido por 2, que é a média das bases vezes a altura. Normalmente, ou melhor, em geral, nós fazemos largura vezes altura, mas no caso do trapézio, em que tem duas bases, nós temos então que tirar a média das duas bases para fazer a altura. Vejamos este exercício. Nesta reprodução da obra no estilo cubista, de autoria da artista plástica Vanessa Simões, destacamos a figura de um trapézio. Com base nas medidas fornecidas, qual é a área deste trapézio? Então vamos lá, vamos pegar esse trapézio aqui em questão, vou ampliá-lo e vamos ver quais são as medidas fornecidas. Aqui a base superior, esta base menor, mede 4 decímetros, a base inferior 6 decímetros, falta só a altura, aqui está a altura, 3 decímetros. Eu tenho a base menor, 4 decímetros, tenho a base maior, 6 decímetros, e tenho a altura, 3 decímetros. Tenho todas as medidas que eu preciso para achar a área. Então, vamos lá à fórmula. A área é igual a base maior mais a base menor, dividido por 2, vezes a altura. A média da base vezes a altura. Então, vamos lá. Substituindo base maior e menor. A área é igual a base maior, que vale 6, mais a base menor, que vale 4, dividido por 2 vezes 3. Importante sempre, neste caso, é fazer a soma antes de fazer a divisão ou antes de fazer a multiplicação. Fazer sempre as contas que estão nos parênteses antes de quaisquer outras. Aliás, os parênteses estão aí justamente para isso, para lhe obrigar a fazer a soma antes. Então, vamos fazer a soma primeiro. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Então, nós temos aí a área 15 decímetros quadrados. Bastante facinho, né? E o triângulo? Bom, aqui eu tenho um retângulo. Eu tenho um retângulo. A área do retângulo eu já sei, base vezes altura. Mas imagine que eu escolhesse um ponto qualquer aqui, ó, qualquer ponto aqui da superfície de uma das bases do retângulo e traçasse uma linha até o vértice aqui de baixo, olha. Eu formaria o triângulo. Imagine que eu quisesse saber a área deste triângulo aqui, ó. Então eu vou descartar esses dois pedaços. Peguei o retângulo, a área do retângulo que era base vezes altura, dividi aqui, ó, para formar um triângulo com a mesma base, não mexi na base, não mexi na altura, eu apenas tirei essas pontas aqui, ó, para fazer um triângulo. Então vou tirar essa ponta, vou jogar para lá, e vou tirar essa aqui também, vou jogar para lá,
Veja que essas partes descartadas formam um triângulo com a mesma área que essa aqui. Então a gente pode interpretar que a área do triângulo é exatamente igual à metade da área na qual ele está inscrito. Então eu tenho um triângulo inscrito num retângulo. A área desse triângulo é exatamente a metade da área do retângulo de onde ele foi tirado. Então, portanto, quando eu calculo a área do triângulo, essa base vezes a altura, eu preciso substituir essa fórmula e dizer, olha, é metade. É base vezes a altura dividido por 2, porque o triângulo tem metade do valor da área do retângulo, com a mesma base e com a mesma altura. No caso do losango, ocorre a mesma coisa. Então eu tenho um retângulo, cuja área é base vezes altura, largura vezes altura. Se eu pegar aqui no ponto médio de cada lado e traçar esses segmentos, formando o losango, e quiser saber só a área desse losango aqui, olha, eu vou descartar essas pontas aqui, vou descartar essas pontas, vou jogar para o lado, as pontas que eu recortei, vou jogar para o lado, e observe que essas pontas formam um losango exatamente igual àquele que eu quero calcular. Ou seja, a área do losango é exatamente a metade da área do retângulo, com mesma largura e com mesma altura. Só que no caso do losango, como ele não tem base, né, porque ele é apoiado aqui por um vértice, essa largura eu não vou chamar de base, vou chamar de diagonal maior. E essa altura eu vou chamar de diagonal menor. Mas é a mesma coisa, é altura e largura. Então veja, em vez de base vezes altura, eu vou ter que dividir por 2, chamando largura de diagonal maior e altura de diagonal menor. Basicamente, largura vezes altura dividido por 2. Bem tranquilo também, né? Vamos lá para alguns exercícios. Um colégio de Minas Gerais decidiu pintar a bandeira da escola, bandeira do estado e uma bandeira do Brasil. Muito bem, ela vai pintar uma bandeira de Minas e está aqui. Ele pergunta, calcule a área vermelha a ser pintada. Muito bem, a área vermelha a ser pintada. Ele tem a largura aqui que mede 80, ele tem a altura aqui que mede 40 vezes raiz de 3 centímetros. Eu quero saber a área vermelha. Simples. Vou jogar aqui a fórmula. Base vezes a altura sobre 2. Qual é a base? 80 centímetros. E a altura? 40 centímetros vezes raiz de 3. Vou até simplificar aqui para ficar mais fácil. Ó. 40 vezes 40. 1.600 raiz de 3 centímetros quadrados. É isto aqui. É isto aqui. A área é igual a 1.600 centímetros quadrados. Fácil. Aqui um outro problema um pouquinho mais complexo, mas também fácil de resolver. Ele diz, olha, calcule a área verde a ser pintada. A área verde. A área verde é esquisitona, né? Esquisitona. Mas eu sei o seguinte, veja. O retângulo todo é base vezes altura. Só que o retângulo todo inclui este losango que está aqui dentro, que eu não quero que seja pintado. Esse losango eu não quero que seja pintado. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o retângulo todo e depois que eu calculei o retângulo todo, eu vou tirar fora, eu vou apagar essa área do losango aqui, ó. Eu não quero esse losango. Então eu vou pintar a área verde só. É o retângulo menos esse losango que está aqui dentro. Esse losango eu não quero pintar. Então é a área verde menos essa aqui. Vou calcular a área do retângulo, vou calcular a área do losango e vou fazer a área do retângulo menos a área do losango. A área total menos essa área aqui branca, vai ficar só essa área verde. Vamos lá? A área do retângulo eu já sei como é que calcula. Base vezes altura. Está aqui a base, 20 decímetros. Está aqui a altura, 14 decímetros. 20 vezes 14. 280 decímetros quadrados. E a área do losango? A área do losango é uma diagonal vezes a outra, dividido por 2. Né? 18 vezes 12, dividido por 2.
Então, simplificando aqui, 9 vezes 12, 108 decímetros quadrados. Eu tenho a área do retângulo, 280. Vou tirar dessa área, essa parte branca, 108, e aí eu vou ter a área verde. A área verde, portanto, é 280 menos esse 108. Tá bom? 172 decímetros quadrados. Bem tranquilo. E para quem precisar aí da área do círculo, né? Posteriormente, para calcular volume de cilindro, volume de cone, então é o π vezes o raio ao quadrado. O que é o π, gente? O pessoal fala tanto em π. O que é o π? O π é o resultado da divisão. Se eu pegar esse comprimento aqui dessa circunferência, se eu medir toda essa linha que envolve o círculo, ó, se eu pegar a medida total desse comprimento aqui, da circunferência, e dividir pelo diâmetro, que é o que vai de ponta a ponta, aqui, ó, de lado a lado, de uma extremidade a outra. Então, se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, adivinha quem eu vou achar? O π. Isso para qualquer tamanho de círculo, tá? Então, ele vai ser muito importante em tudo que a gente for calcular em termos de círculo, circunferência, esfera, etc. No caso do círculo, a área é π vezes raio ao quadrado. Então, vamos lá. Calcule a área de um círculo cujo raio meça 3 centímetros. Ora, a fórmula nos diz que a área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a área é igual ao π, neste caso, 3 ao quadrado, que é 9. 3 vezes 3 é 9. Então, a área é igual a 9π centímetros quadrados. Quem quiser saber em centímetros, só multiplicar 9 vezes 3,14 e aí vai achar o resultado. Bem tranquilo, não é? Então, veja, nós vimos aí o que é a área, a medida de superfície, qual a unidade da área de medida, metros quadrados com seus múltiplos e submúltiplos, e como calcular a área das principais figuras planas, e a largura vezes a altura, salvaguardando aí o caso do trapézio, que eu tenho que tirar a média das bases, e o caso do losango e do triângulo, que é metade do valor, porque a área vale metade do retângulo, e o do caso específico do círculo. Espero que nós tenhamos tido um bom proveito aí, e agora é desejar sucesso nos estudos e praticar, fazer bastantes exercícios, tá ok? Bons estudos!